Now the end 1 of the Timóteo, commandment capítulo is 1, charity, versículo love, 5. out Ora, of a pure heart, o fim do and of a mandamento good é o amor de um conscience, coração and puro of faith unfeigned. e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E o assunto de hoje é o verdadeiro objetivo da pregação. O objetivo verdadeiro e final. Nós embarcamos em estudos nesta primeira carta a Timóteo. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Nós já estudamos este texto e vimos quem era Timóteo. E no versículo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensine as doutrinas que não sejam aquelas estabelecidas pelo ensino apostólico, a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser protegida e a verdade precisa ser protegida. E também diz, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Mas eu gostaria de me achegar ao versículo 5, este grandioso sumário de todo o trabalho pastoral. Ora, o fim do mandamento, do ensino, é o amor de um coração puro. E na semana passada nós lidamos com o versículo 2 que diz graça, misericórdia e paz. E não é apenas, como vimos, uma saudação. É uma oração por Timóteo. Não tem a ver com graça para a salvação, embora inclua isso sim, porque Timóteo é um crente, ele é um crente já com experiência, um servo de Cristo. Timóteo, ele foi um protótipo de pastor, de pregador, e ainda assim ele precisava de graça. Nós consideramos a graça contínua na vida cristã e a contínua misericórdia e a contínua paz e o que estes termos significam e qual o alcance deles. Mas agora nos achegamos ao versículo 5, a proteção da verdade no versículo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias. Os mestres dos judeus e os judaizantes, os falsos mestres, que então eram como pragas nas igrejas que estavam nascendo, que seguiam os apóstolos, e assim que uma igreja abria, eles entravam também tentando falar até mesmo para os gentios convertidos que eles precisavam então tomar para si a lei judaica, sim, trazendo outra vez de volta uma subserviência a um sacerdócio, trazendo de volta todas as cerimônias e todos os rituais do Antigo Testamento. Eles haviam sido coisas boas no seu dia, essas cerimônias do Antigo Testamento, criadas e projetadas por Deus, cheias de ensino, cheias de instrução. As cerimônias do Antigo Testamento eram como grandes auxílios visuais daquilo que Deus faria, daquilo que ele estava então planejando fazer. Falava da santidade de Deus, da pecaminosidade do homem e da incapacidade do ser humano de chegar a Deus a menos que houvesse um sacrifício, uma oferta feita, uma oferenda, apontando para a grande oferenda do futuro, que seria o Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele faria. Mas uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio, então, aqueles auxílios visuais, os tipos, as sombras foram cumpridos e terminados. Então, mas aqueles judaizantes, céticos, diziam, não, aquelas cerimônias são vitais, executando aqueles rituais e aquelas cerimônias que você ganhará o favor de Deus. Mas não, diz o Evangelho, a salvação precisa ser então gratuita, imerecida. Não podemos fazer nada para obtê-la. Nós somos apenas pecadores, perdidos e pobres. Não podemos ter a perfeita retidão que Deus requer de nós. Precisamos de uma salvação gratuita.
Então, nós precisamos de um Salvador para sofrer o castigo do nosso pecado e oferecer a sua vida reta, a sua retidão por nós. Então, ele diz, nem se deem a fábulas ou a genealogias, e também as insistências nas cerimônias. Haviam, então, muitos partidos de falsos mestres. Haviam os falsos profetas, assim como os judaizantes. Haviam também os contadores de histórias. Estes eram as pessoas que falavam de genealogias. Sabe o que eles eram? Eles eram pessoas que diziam assim, veja, eu sou um verdadeiro judeu porque eu sou privilegiado e automaticamente eu sou um filho de Deus, aceito por ele. Como eu sei disso? Bom, eu estudei a minha descendência e sabiam que eu acho que eu descendo de fulano de tal ou de outra pessoa, de grandes personagens bíblicos. Então, assim, eles falavam das suas genealogias e eles então diziam, se você descende de um sacerdote, um certo levita, um profeta, um certo ancião do passado, você já foi aceito por Deus, eles diziam. Eles não estavam preocupados com o arrependimento, o perdão de Deus, a pecaminosidade deles, eles confiavam na descendência. Então eles estudavam as genealogias e eles eram bons nisso e falavam disso. Todas essas coisas, então, produzem questões, isso é, pesquisa. E nós vemos isso hoje em dia, não? Na Igreja Católica Apostólica Romana, as cerimônias, os ritos e rituais, o sacerdote ali, então, outorgando bênçãos, assim como a religião dos falsos mestres, dos judaizantes da antiguidade. Que tragédia! Nós vemos tantas dessas coisas que foram imitadas pela Igreja Católica. E também vemos que há outras pessoas que estão apenas interessadas em curiosidade, em conhecimento intelectual, debater coisas que apenas produzem questões. A palavra traduzida aqui, questões, no grego, significa apenas pesquisa ou busca. Essas pessoas adoram discutir e pesquisar e argumentar. Elas não estão preocupadas em se arrepender, em entregar-se ao Senhor e buscar um relacionamento. Até mesmo isso pode entrar nas igrejas. Mas, então, continuaremos agora. E o final do versículo 4, que diz assim, que a edificação de Deus. E eu gosto das antigas traduções nessa passagem. As antigas traduções usam palavras parecidas com isso. Edificação de Deus ou edificação piedosa. A palavra edificação literalmente vem de uma palavra grega composta que significa construir a casa. Tem a ver com arquitetura, com construção. Construindo então a casa. Se a casa está em mente aqui, na linguagem de Paulo, na mente dele, seria o templo, sem dúvida, a igreja de Cristo. A coisa que importa no ministério pastoral, então, é a construção para Deus, a construção da igreja para Deus, por meio de evangelismo, edificando, construindo a igreja, ensinando a santificação, edificando, construindo a igreja, ensinando acerca de Deus, seus planos, seus caminhos, sua natureza, sua benignidade. Nós então edificamos, construímos, por assim dizer, a igreja. Algumas traduções modernas usam uma alternativa diferente, baseadas em manuscritos antepassados que eu creio serem inferiores. E as antigas traduções da Bíblia e na época da Reforma estão melhor. E essas outras traduções dão uma palavra como mordomia. Diz assim, evitem aquelas coisas que produzem questões do que mordomia. É assim que elas traduzem mais ou menos. Mas as versões antigas estão mais sãs nessa parte do texto, edificando a igreja. Então, e
essas palavras das traduções antigas, elas servem mais ao contexto e às palavras do apóstolo. Então, construindo a igreja por meio de evangelismo, santificação, e aqui temos o perfeito resumo de toda a teologia pastoral. Versículo 5. Ora, o fim, isso é, o objetivo, a meta suprema, o supremo propósito do mandamento. Que mandamento? O mandamento de Paulo, aqui, de ser um apóstolo, e o mandamento a Timóteo, mencionado do versículo 3, que ele deve proteger a verdade. Então, o mandamento, que é a Bíblia toda e o Evangelho em particular, o propósito, o objetivo do mandamento, então, é o amor. É o amor. Então, de um coração puro. Com certeza, o objetivo final do mandamento é a salvação. Certamente então, é algo assim. O propósito final é o amor. E às vezes nós pensamos assim, mas eu não esperaria ouvir isso do apóstolo. Então, mas será que se nós somos pessoas que não foram salvas, incrédulos, ímpios, nós temos corações que não amam? É claro que biologicamente podemos ter certo amor na nossa vida, mas não amor real, profundo, altruísta. Por natureza, todos nós aqui neste edifício hoje, por natureza temos um coração que é desamável, que é então egoísta, que só procura o eu e o melhor para si mesmo. Um coração terrível. E está em todos nós. Então vem o Espírito de Deus em sua obra, poderosa obra regeneradora. Então, o nosso coração e a nossa alma são transformados e o amor é derramado nele. A nossa capacidade de amar. Será que nós temos amado a Deus? Ele que nos perdoou e Cristo que morreu por nós? Então, nós somos movidos, afetados, e o amor então flui de nós, e nós passamos a amar sua palavra e amamos o Evangelho. Então nós começamos a amar os nossos irmãos crentes também. E nós, de fato, agora sim, podemos amar o nosso esposo, a nossa esposa. E nós podemos então amar a outras pessoas e até mesmo amar no sentido de grande compaixão. De ter grande compaixão e simpatia por almas perdidas e assim sentir então por elas. E agora existe uma batalha em nossos corações porque temos uma nova natureza e o amor foi criado dentro de nós. Ele não estava lá antes, mas então o velho homem também está dentro de nós ainda. E a nossa tarefa e o nosso dever é suprimi-lo, rejeitá-lo, mortificar esse velho homem com a ajuda de Deus. E o objetivo final é o amor. E às vezes pensamos, não, mas o fim do mandamento é que nós vamos para o céu. Sim, mas o que Deus requer de nós para que vamos para o céu? Amor, um coração de amor. O céu é o céu porque o céu, lá está Deus e Deus é amor. E o que Deus requer de nós como igreja, quando Ele olha para este mundo e Ele vê no mundo todo reuniões, agrupamentos de seu povo precioso, comunidades de amor, que abafam a fofoca e a má vontade. Quando Deus olha para a família, marido e esposa, então, às vezes discordam e irritam uns aos outros, então vêm os pensamentos ruins e o marido ou a esposa crente suprime, abafa esses pensamentos e pensam no que o seu cônjuge significa para si. E o objetivo de toda pregação é o amor, pregar o Evangelho de tal maneira que pela obra do Espírito, então, corações que são egoístas
passem então, sejam trocados por um coração de amor. E o fim do mandamento é o amor. E então temos 3 questões interessantes no versículo. O amor que vem de um coração puro, e então temos uma vírgula, e de uma boa consciência, vírgula, e de uma fé não fingida. Pergunta, será que isso são 3 coisas separadas? Ou será que isso são 3 coisas que, as 3 que então sustentam o amor? Vejamos outra vez. O objetivo é produzir amor de um coração puro, vírgula. E também, segundo, número 2, de uma boa consciência. E, em terceiro lugar, de uma fé não fingida. Será que é assim que devemos ler este versículo? Não, não é. Nós sabemos que não é a maneira de ler o versículo, porque em 2 Timóteo 2 há um versículo paralelo que coloca a ordem diferente e a mistura ainda mais. Leia o versículo aqui como se não houvesse vírgulas. Eu não estou criticando as vírgulas aqui, elas precisam estar lá por causa da gramática, mas se as retirarmos, nós então absorvemos e entendemos bem melhor essa passagem. Ora, o fim, o objetivo de todo o ensino da Bíblia é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Eles são os 3 suportes do amor. Agora, eu não consegui pensar numa ilustração melhor do que a que eu vou falar agora. Pensemos então de um banquinho de 3 pernas. Então, e o amor, o assento então é o amor, e as 3 pernas do banco que suportam este banco são um coração puro, uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, tire as vírgulas aqui para entender o ponto. Essas 3 coisas são como que as pernas do amor que o suportam, que o sustentam. E assim podemos entender a passagem. Significa o seguinte, que o amor que é dado a nós na salvação, o coração amável, não pode florescer e crescer na nossa vida sem prestarmos atenção a estes 3 suportes vitais. Se estes 3 suportes vitais não estiverem lá, este amor vai colapsar. Se eles estiverem lá, o amor vai permanecer e crescer. Então, um grande propósito de todo o ensino bíblico é a regeneração, o novo nascimento e o amor. Então, que está comandando o coração, o amor do qual todas as palavras, pensamentos e ações fluem. O amor de Deus derramado em nós e para dentro de nós e então fluindo de nós. E este amor depende de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé não fingida. Então, no tempo que nos resta nesta manhã, nós analisaremos estes 3 fatores aqui. Um coração puro. É um coração que não mais é para o eu, para mim mesmo. Mas se eu permitir que o meu coração seja para mim muito tempo da minha mente, então, olhando catálogos, coisas que eu quero comprar, excessivo lazer e entretenimento, embelezando a sua pessoa, a casa. Essas coisas, sim, são preciosas e valiosas e têm o seu lugar. Mas se nós começarmos a enfatizar demais essas coisas e então a sonhar acordado e pensar e comprar e adquirir e planejar, não teremos amor, porque o coração não estará mais puro. O coração está voltando aos seus antigos valores, para você como centro, para o engrandecer do eu,
de você e como as pessoas te veem e como as pessoas tratam você e como o que elas significam para você é você. Você não terá nenhum espaço deixado agora para a operação do amor dado por Deus, o amor divino. Então, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Mantenha o seu coração limpo e arrumado, por assim dizer. A coisa mais tola ou traidora que uma pessoa pode fazer a si é, por exemplo, cair nos pecados das imagens impuras. Um coração assim estará poluído. Voltando ao pior, amigos. Que pessoa tola se ela fizer isso, crente, se ele permitir que esse pecado entre na sua vida por um momento. O fim, o objetivo do mandamento é o amor de um coração puro, vindo de um coração puro, um coração resignado, submetido, então, a Deus, ao meu Redentor, aonde o meu Redentor está, onde Cristo fala e onde Jesus reina, só Ele. Que palavras belas, disse Charles Wesley nesse hino dele, um coração puro. Mas se você puder promover um coração puro, então o seu amor crescerá. Então, vejamos a segunda sustentação, uma boa consciência. Uma boa consciência. Isso, em parte, significa que a consciência não opera no nível de ritos e cerimônias. Os judeus da antiguidade caíram nessa armadilha, muitos deles. Muitos católicos fazem isso hoje, caem nessa armadilha. Eles dizem, a minha consciência opera no fato de eu ter ido à missa ou feito isso ou aquilo. O dever está feito, então agora a consciência está tranquila, eles dizem. Uma boa consciência, por outro lado, é uma consciência que está preocupada com o pecado e que busca o perdão de Deus e que busca a ajuda de Deus para evitar o pecado. Essa é uma boa consciência, mas uma má consciência é uma consciência que tem um objetivo menor. Então, apenas de fazer rituais e assim riscá-los de sua lista. Mas continuando, uma boa consciência é uma consciência com a qual você coopera. Quando sua consciência diz, você não devia ter levantado a voz, você não devia ter falado como falou. E nesse momento você se rende, você se entristece, se arrepende. Quando a consciência te diz, quando você está perto de falar algo, você engole aquelas palavras ruins, mortifica o seu pecado. Mas se você disser, eu não vou ouvir a minha consciência, eu vou me expressar, eu vou então deixar tudo sair da minha boca, neste momento você está guerreando contra a sua consciência, você a está suprimindo e na próxima vez a sua consciência não falará alto outra vez, tão alto. E se você continuar a fazer isso, a sua consciência vai silenciar. Então será uma má consciência. Então, a sua consciência é, por assim dizer, o seu alarme contra ladrões, que algum pecado está invadindo a casa do seu coração para roubar a graça. Ela é como uma luz de alerta. Nos dias antigos, os antigos carros tinham então aquela luz que mostrava quando o carro estava esquentando demais. Este é a obra da consciência. Esta é a obra da consciência. A consciência, a palavra ela significa em sua origem um conhecimento que está ao lado. É como se a consciência estivesse ao seu lado, checando as coisas e dizendo, isso está errado, isso está incorreto. Dê ouvidos à sua consciência, porque se você parar de ouvi-la, ela vai ficar, por assim dizer, silenciada. A consciência, então, ela é vital a você. Mantenha a consciência ativa. A bateria dela, por assim dizer,
carregada, porque você precisa de uma boa consciência para ter o amor. Se a sua consciência estiver inoperante, você estará cada vez pior. O seu marido ou a sua esposa sofrerão mais, ou os seus filhos, ou o seu lar, ou o seu testemunho no trabalho. Isso se aplica a todos nós. Nós precisamos, por assim dizer, dessa segunda perna do banquinho, uma consciência então ativa para que o amor flua e prospere. Então você pensa no que as coisas significam para você. Você quer amar a Deus, amar sua palavra, amar o evangelho, amar outros crentes, amar o esposo, amar a esposa, amar os filhos e até mesmo amar os perdidos, certamente em termos de grande simpatia. Mas não é possível fazer isso com uma consciência má que não está operante. E agora, o terceiro item, uma fé não fingida. A confiança no Senhor. A convicção acerca das verdades de Deus, que não é, por assim dizer, fingida, vestida. A palavra fingida, ela vem de uma origem, a palavra que significa vestir algo. É como se você vestisse uma aparência falsa. E será que você fez isso hoje? Eu falo para mim mesmo. Será que você veio para a igreja e cantou o primeiro hino de hoje sem pensar nas palavras dos hinos? E você diz, mas eu gosto da melodia. E isso, na verdade, está sendo apenas uma performance. Se você não estiver cantando esse hino de coração, se não estiver orando esse hino enquanto você canta, se você não estiver sendo genuíno, então se você viver assim, no culto de adoração, na sua interação com outros crentes, dia após dia, a sua vida cristã se tornará, então, uma atuação, uma performance. Eu não estou acusando você aqui de hipocrisia, mas de estar atuando como um ator em um palco. Não é tão grave quanto a hipocrisia, mas é um ato, uma performance que não é sentida no coração, que não é sincera. Se você viver assim, você não poderá de fato amar. O amor precisa dessa genuidade, sinceridade, de realmente ser sincero. Então é, por assim dizer, um pilar. Você diz, eu quero ser sincero como pessoa. Eu quero realmente ser sincero nas coisas que eu falo. Eu quero sentir as coisas nas quais eu creio. Eu quero confiar quando as coisas derem errado na minha vida. Eu pararei de desabar e de entrar em pânico quando vierem os problemas. Eu quero, então, ser capaz de colocar o meu fardo em Deus e assim confiar nele. Eu quero uma fé não fingida. E não uma fé, por assim dizer, vestida. Não como se eu estivesse atuando no palco de um teatro. Então, essa sinceridade, ela é um suporte para o amor. Aí sim, nós poderemos amar. Poderíamos ir ainda bem adiante com estes valores aqui mostrados. Mas em um único versículo aqui, de fato, é o inteiro curso apostólico para pastores em teologia pastoral. Todos aqui comprimidos nesses belos termos. Lembrem-se daquele banquinho de três pernas. Lembrem-se de 3 pés. Eu sei que é uma ilustração muito simples, mas eu não consegui pensar em nenhuma outra. Então aqui diz, ora, o fim do mandamento, ou seja, de todo o ensino bíblico, é o amor. E este amor depende de 3 suportes. Um coração puro, que não está dividido. Uma consciência que funciona, que está operante, uma boa consciência. Eu me preocupo com o meu pecado, com santidade, e de uma fé que é genuína, que nunca é uma fé fingida. Sabem? Eu preciso encerrar aqui hoje, porque eu acho que este ensino, embora curto, é tão profundo, e se eu disser qualquer outra coisa, eu
eu provavelmente estragarei o trabalho de hoje. É um retrato, é algo que nós precisamos para a nossa vida. Que o meu ensino seja um que promova amor e estimule o amor e traga atenção a essas 3 grandes suportes aqui. As 3 partes do amor, o objetivo principal e final, a maior de todas as graças, a graça que inspira todas as outras, a graça que é, por assim dizer, toda a atmosfera do céu, do próprio céu.